Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas e agora eu gostaria de convidar você para avançar comigo em busca de definições acerca do conceito de humanismo. O que é humanismo? Vamos buscar definições. Será que humanismo significa apenas algo que é contrário a Deus? Sim e não, certo? Esta é a grande provocação por trás deste conteúdo aqui. Lembrando que o Teodidatas também tem, além do canal no YouTube, um podcast e você pode sempre acompanhar o podcast do Teodidatas pelo link que você encontra na descrição do vídeo no YouTube. Já que eu fiz essa pequena pausa antes de começar, gostaria de também pedir a você que não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar esse conteúdo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também de deixar o seu comentário. E ainda mais uma coisa, este conteúdo aqui é dedicado ao meu amigo Estevão, um adolescente que fez uma pergunta muito pertinente num mini curso que eu estava ministrando a alguns adolescentes, focado em apologética, focado em introdução às cosmovisões, que me levou a preparar esse material. Dei uma aprofundada no conteúdo para compartilhar aqui no Theo de Datas. Mas então, Estevão, esse conteúdo aqui é especialmente dedicado a você. Um grande abraço a ele, ao Demétrios, ao seu pai, a toda a sua família. Um grande abraço, queridos. Mas vamos lá, vamos avançar aqui em busca de definições do que é o humanismo. Começo com uma citação de Alistair McGrath. Atualmente, o termo humanismo passou a significar uma cosmovisão que nega a existência ou a importância de Deus. Então, esse normalmente é o primeiro sentido da expressão humanismo que vem à nossa mente quando nós pensamos no assunto. Ou seja, uma cosmovisão voltada a uma perspectiva exclusivamente secular. Mas, vai nos dizer McGrath, não era esse o significado da palavra na época do Renascimento. Então, se nós fizermos uma viagem histórica aí de mais de 500 anos, nós chegaríamos ao Renascimento e aí veríamos como essa perspectiva, como essa palavra, como essa expressão, como esse conceito era considerado. A maioria dos humanistas naquele período, no Renascimento, era religiosa e preocupada com a purificação e a renovação do cristianismo, não com sua abolição. O termo humanismo acaba sendo, na verdade, um tanto difícil de ser definido. Em um passado recente, duas importantes linhas de interpretação desse movimento predominavam. Agora, o McGrath vai entrar numa análise histórica feita num passado recente acerca desse termo, da expressão humanismo, no contexto do Renascimento. Conforme a ótica da primeira linha, o humanismo foi um movimento voltado ao estudo de línguas e literatura clássicas. De acordo com a segunda, o humanismo foi basicamente um conjunto de ideias que encerrava a nova filosofia do Renascimento. Agora, McGrath vai analisar essa segunda linha e vai ficar então em conclusão com a primeira. Em síntese, para os estudiosos, tornou-se cada vez mais evidente que o humanismo aparentemente não possuía qualquer filosofia coerente. Portanto, o humanismo é essencialmente um projeto cultural que recorria à antiguidade clássica como modelo de eloquência. Alistair McGrath, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, páginas 74 a 75. E aqui tem algo muito interessante. A partir desse conceito de tentativa de renovação e de purificação da própria fé cristã, nós percebemos que há muitos humanistas cristãos lá no século XVI. É o caso de Erasmo de Roterdã, que publicou o seu Novo Testamento grego exatamente em razão desse desejo de retornar às fontes e de promover uma readequação, uma renovação, uma purificação da tradição cristã à época. Erasmo nunca deixou de ser católico, mas ele teve um amigo dentro do catolicismo romano, pelo menos um conhecido, que de certa forma foi muito influenciado por ele. Ninguém mais, ninguém menos do que Martinho Lutero. Martinho Lutero, assim como Erasmo, procurou retornar às fontes clássicas do cristianismo, a Bíblia, e de certa forma o estudo da patrística dos pais da igreja. Lutero tem uma fonte muito significativa em Agostinho, mas
é claro que a abordagem de Lutero foi um pouco mais radical que a de Erasmo, e por isso acontece o cisma, a reforma protestante. Mas até mesmo Calvino, João Calvino, o grande reformador francês radicado na Suíça, pode ser considerado um humanista. Erasmo de Roterdã, Martinho Lutero, João Calvino, todos eles podem ser considerados humanistas nesse sentido que acaba sendo reconhecido e apresentado aqui por Alistair McGrath. Então nós podemos avançar um pouquinho mais, ainda em busca de definições, e trabalharmos com essa expressão humanismo. Nós podemos pensar no sentido básico da palavra, que é a valorização do humano. Qual é o sentido básico da palavra humanismo, então? A valorização do humano. Agora, a partir do momento que você compreende que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, doutrina da Imago Dei, isso é, de fato, valorizar o ser humano. Na verdade, nós poderíamos, inclusive, afirmar que não existe base para a afirmação da dignidade da pessoa humana que não seja a Escritura cristã. É exatamente a doutrina da imagem de Deus no ser humano que nos dá toda a base para a valorização da pessoa humana, para a dignidade da pessoa humana. Até a própria expressão dignidade da pessoa humana, ou melhor, a própria expressão pessoa humana, ela ela é devida, ela precisa reconhecer o seu débito à tradição cristã, porque é especulando acerca da trindade que o próprio conceito de pessoa, que depois vai ser apropriado numa perspectiva humanista, é desenvolvido. Tudo bem? Mas isso é assunto para um outro momento, não é um assunto para agora. Podemos pensar que o sentido básico da palavra humanismo, então, é a valorização do humano. É claro que você pode valorizar o humano numa perspectiva bíblica, numa perspectiva cristã, você pode valorizar o humano dentro da cosmovisão cristã, mas você pode valorizar o humano a tal ponto que você passa a desvalorizar Deus, o Criador do ser humano, e você passa até mesmo a afirmar a inexistência de Deus a partir de uma perspectiva humanista. Pois bem, vamos avançar ainda seguindo numa linha do tempo histórica. Sentidos adicionais para a palavra, sempre pensando em termos de valorização do humano. Nós temos o humanismo renascentista, perceba o surgimento dessa expressão no contexto do Renascimento. E o humanismo renascentista significa nada menos do que o retorno às fontes clássicas. Mas, após o Renascimento, em razão de um processo histórico um pouco detalhado demais para nós aprofundarmos aqui em razão da limitação de tempo proposta para este conteúdo, se desenvolveu um humanismo iluminista, ou o humanismo iluminista, que afirma a suficiência da razão humana e que, por isso, então, se coloca numa perspectiva pós-cristã, pós-teísta, e que nega a própria existência de Deus ou a necessidade da crença em Deus. Por quê? Porque a razão humana seria suficiente, e este é o segundo sentido da expressão humanismo, humanismo iluminista. Então só aqui você precisa entender que renascimento e iluminismo não são coisas idênticas, não são sinônimos. É possível pensar num humanismo renascentista em contraposição a um humanismo iluminista. E aí então esse humanismo, o iluminista, vai desembocar eventualmente no humanismo secular, essa cosmovisão que nega a existência de Deus. Não necessariamente os iluministas negavam a existência de Deus. Eles passaram a negar o teísmo, a ideia de que existe um Deus que é transcendente e imanente, e passaram a afirmar um Deus apenas transcendente, o deísmo. Isso levou naturalmente ao naturalismo, com o perdão do trocadilho intencional, e isso levou ao humanismo secular agora, a valorização do humano em uma cosmovisão que nega a existência de Deus. Acontece que, já que eu mencionei o materialismo, é impossível você valorizar o ser humano numa perspectiva puramente materialista, porque se o ser humano não passa de matéria, você não tem base nenhuma, fundamento nenhum para valorizar o ser humano. Por isso, inclusive, que o humanismo secular acaba realmente concentrando a sua ênfase na negação da existência de Deus, muitas vezes.
Por último, nós poderíamos, retornando ao início, retornando à reflexão que a consideração do humanismo renascentista nos induz, poderíamos falar de um humanismo cristão, a valorização do ser humano numa perspectiva bíblica. Isso não é uma loucura da cabeça do professor Carlos Xavier aqui, tá bom? Eu trago aqui a proposta de um autor chamado David Nagel, que é o mesmo autor daquele livro Cosmovisão em Busca de um Conceito, tá bom? Aqui ele faz essas considerações num livro introdutório à filosofia, bem exatamente na parte em que ele trata da antropologia, da doutrina da filosofia acerca do ser humano. A antropologia cristã, que parte da ideia de que o ser humano foi criado à imagem de Deus, a antropologia cristã culmina no humanismo cristão. Como todos os humanismos, o humanismo cristão enfatiza a dignidade pessoal. Nas doutrinas da criação e da encarnação, então veja que não é apenas a Imago Dei, a doutrina da imagem de Deus, mas a doutrina da encarnação, a afirmação de que Deus veio a nós na forma de um homem, Jesus Cristo. Nas doutrinas da criação e da encarnação, o humanismo cristão tem uma base adequada para crer no valor e na dignidade dos seres humanos. Nas doutrinas... Opa, desculpa, aqui houve uma repetição da transcrição. Outras filosofias humanistas, contudo, carecem, mas já que eu transcrevi 2 vezes, não é demais enfatizar, até para a gente manter a conexão. Nas doutrinas da criação e da encarnação, o humanismo cristão tem uma base adequada para crer no valor e na dignidade dos seres humanos. Outras filosofias humanistas, contudo, carecem de fundamentos adequados para apoiar sua entusiasmada afirmação das pessoas. Somos de fato tão especiais se os bilhões de nós vieram a existir por um acidente evolucionário? Comportam-se como animais e caminham em direção ao esquecimento e à aniquilação? Por conta dos fundamentos adequados de todos os humanismos, o cristianismo, portanto, pode fazer a surpreendente alegação de ser o único verdadeiro. Enquanto humanismos seculares contemporâneos gloriam-se ao confiar na razão humana e fundamentam-se no naturalismo científico, o humanismo cristão deriva-se do teísmo trinitário canônico que nos guia no estudo da filosofia. Aqui, contextualizando, o David Nagel apresenta a sua filosofia com as grandes questões acerca da filosofia, metafísica, epistemologia, antropologia e ética, a partir do teísmo trinitário canônico, a partir de uma cosmovisão bíblica, a partir daquilo que as escrituras nos informam acerca da realidade, acerca de Deus, acerca da realidade, acerca do conhecimento e acerca do ser humano. Tá bom? Então, por isso é que, retomando, o humanismo cristão deriva-se do teísmo trinitário canônico que nos guia no estudo da filosofia. Como Irineu disse, a glória de Deus é uma pessoa plenamente ativa. Quanto mais parecidos com Cristo e ativos somos, mais honra e reconhecimento são dados a Deus. Nossa criação como imagem divina e a realidade da encarnação de Deus em Cristo fluem com naturalidade para o estabelecimento da grandiosa visão do humanismo cristão. O florescer pleno da encarnação do Filho de Deus que viveu, morreu, ressuscitou dos mortos e está retornando. David Nagel, Filosofia, um guia para estudantes, página 49 a 51, edição do Kindle, tá bem? Se você tiver a edição impressa, talvez possa ser possa ter uma paginação diferente. Lembrando então as quatro possibilidades de sentido para a expressão humanismo, todas elas girando em torno da valorização do humano, algumas mais, outras menos, uma valorizando verdadeiramente o humano, outras valorizando o humano a tal ponto de desvalorizar e até mesmo desacreditar em Deus. Primeira perspectiva, primeira possibilidade, humanismo renascentista, a ideia de retorno às fontes clássicas. Segunda possibilidade, humanismo iluminista, afirmação da suficiência da razão humana. A partir daí você chega na terceira possibilidade, o humanismo secular, que nega a existência de Deus para colocar o ser humano realmente no centro. E a quarta possibilidade, então, aquela que pode ser compreendida de acordo com David Nagel como o único humanismo verdadeiro,
o humanismo cristão. A afirmação de que as pessoas têm valor e dignidade a partir da doutrina da criação, da imagem de Deus nos seres humanos, e a partir da doutrina da encarnação, a partir da doutrina da encarnação. Os seres humanos são de fato especiais porque Deus veio a nós na forma de um homem para nos redimir e assim colocar tudo na perspectiva correta, inclusive a nossa compreensão do que é o ser humano. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que ele tenha sido instrutivo e até mesmo, quem sabe, edificante. E se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, de compartilhar este conteúdo e de seguir também o Teodidatas no formato de podcast. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.